Olá pessoal, vamos agora estudar o conteúdo de integral. Vamos dar sequência ao conteúdo do cálculo estudado na disciplina de cálculo 1, onde estudamos limite e derivada. Agora, para estudar a integral, precisamos primeiro trabalhar com o conceito de função primitiva. O que é uma função primitiva? A função g de x ela é chamada primitiva de f de x se a derivada de g de x for igual a f de x. Então, a primitiva é uma função cuja derivada vai gerar a função com a qual estamos trabalhando. Por exemplo, se f de x é igual a 8x, um exemplo de primitiva é o 4x² mais 3. Por quê? Porque a derivada de 4x² mais 3 é igual a 8x. Assim, g de x é igual a primitiva de f de x. Se g de x fosse 4x² mais 5, a derivada de 4x² mais 5 seria 8x. Assim, 4x² mais 5 também seria uma primitiva de f de x. 4x² menos 100, a derivada de 4x² menos 100 é 8x. Então, 4x² menos 100 também seria uma primitiva de 8x. Então, aqui, além de encontrar a primitiva, de saber que a primitiva derivada vai gerar a função com a qual a gente está trabalhando, a gente pode perceber que a gente vai encontrar um conjunto de primitivas. Alterando-se essa constante, aqui é mais 3, porém se fosse mais 5, menos 10, mais 100, alterando o valor dessa constante, a função que a gente encontra continua sendo uma primitiva. Esse conceito vai ser muito importante para entendermos a integral. Então vamos à definição. O que é a primitiva de uma função? Na verdade, o que é a integral de uma função? É na verdade o conjunto de todas as primitivas. Se a gente está procurando a integral de f de x, e a gente representa a integral por esse símbolo, integral de f de x. Esse dx é só para falar com qual variável estamos trabalhando, no caso x. Então, calcular a integral de f de x é encontrar todas as suas primitivas. E aqui esse mais c para representar as constantes. Igual no exemplo anterior, o mais 3, o mais 5, o menos 10. Então, a integral, na verdade, ela é o encontrar as primitivas da função. Por exemplo, integral de 3x² dx. Quer dizer, quais são as primitivas da função 3x²? Um exemplo, no caso, pode ser o x³ menos 4. A derivada de x³ menos 4 é derivada de x³ 3x², derivada de menos 4, 0. Então, x³ menos 4 é uma primitiva de 3x². x³ menos 1 é uma primitiva de 3x². Por quê? Porque a sua derivada é 3x². x³ mais raiz de 2, a derivada é 3x², então também é uma primitiva. Então, à medida que a gente altera o valor da constante, a gente continua encontrando funções que são primitivas, ou seja, cujas derivadas são iguais a 3x². Para representar todas essas primitivas, a gente vai usar o x³ e no lugar destas constantes, menos 4, menos 1, raiz de 2, 3 sobre 5, a gente acrescenta o c. Então, toda vez que a gente resolve uma primitiva, calcula uma integral, melhor dizendo, a gente tem que acrescentar este mais c. Então, sempre que a gente resolver uma integral, a gente coloca esse mais c. E a integral vai ser representada por esse símbolo. Aqui eu coloco uma importante relação que existe, operação, na verdade, que relaciona a derivada e a integral como operações inversas. A gente tem, se g de x mais c derivado da f de x integrado da g de x mais c. Então, derivada e integral são funções inversas, são operações inversas. Vamos entender então como que acontece a integral, porque a integral ela não é um processo de descobrir a primitiva, é de se calcular a primitiva. Na derivada a gente trabalha com a potência. Por exemplo,
Para derivar x ao cubo, a gente pega a potência 3, desce multiplicando e subtrai 1 no expoente. Então, 3 desce multiplicando, 3x, potência era 3, subtrai 1 fica 2. Então, a gente deriva dessa forma. X ao quadrado, desce o 2 multiplicando, por isso 2. Potência que era 2, subtrai 1 fica 1. Então, a derivada, a potência desce multiplicando e subtrai-se 1 na potência. Na integral, como é a operação inversa, nós vamos fazer o inverso. A potência, no lugar de subtrair 1, agora a gente vai somar 1. Né? E no lugar de descer a potência multiplicando, a gente vai descer a potência dividindo. Então vamos lá. Integrando essa expressão. 3x ao quadrado. A potência é 2, então eu vou somar 1. Então a potência vai passar a ser 3. Esse número que eu encontrei, eu vou pegar e descê-lo dividindo. Então vai ficar assim. Integral de 2x. O x está elevado a 1. Soma mais 1 vai dar 2. Opa. Então a potência é 1. Soma mais 1 vai dar 2. O resultado que eu encontrei, desce dividindo. Simplificando as expressões, x ao cubo mais x ao quadrado. Faltou o mais c. Né? Que toda vez que a gente faz a integral, a gente coloca o mais c. Mas aqui eu estou explicando simplesmente como acontece a regra da integral. Então, potência, soma mais 1, 2 mais 1, 3. O resultado que eu encontro, desce dividindo. Potência, 1, soma mais 1, 2. O resultado que eu encontro, desce dividindo. E assim é a integral. Só que muitas funções a gente vai usar a tabela de integração. Então aqui a gente tem algumas formas. Integral em relação a u, mas indiferente qual seja a variável. Se a variável for x, o resultado é x. Se a variável for y, o resultado é y. A variável não vai alterar. E lá no Moodle a gente tem a tabela com muitas regras de integração. Aqui tem algumas regras de integração. Integral de seno menos cosseno. Integral de cosseno é seno. Então a gente, na verdade, a gente só substitui muitas vezes, né, a fórmula da integral na expressão. Por exemplo, integral de cosseno de x dx. Volta lá na tabela. Integral de cosseno é seno. Então, integral de cosseno de x, seno de x, mais o c. A gente sempre acrescenta o c. Integral de e elevado a x. Volta lá na tabela. Integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então, integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais c. Se a gente tivesse, por exemplo, uma constante multiplicando, ela não iria alterar em nada na integral. Uma constante multiplicando, eu posso até retirá-la da integral, como foi feito aqui. Ó. Deixa ela fora da integral, como ela está multiplicando, se ela estivesse dividindo da mesma forma. Então, retiro 5 da integral, calculo a integral. Como a gente viu, integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, o resultado é 5 e elevado a x, mais o c. Então, depois de resolver o integral, a gente sempre acrescenta o mais c.